E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 127 de matemática. E antes da gente começar, nós temos alguns recadinhos, então preste atenção lá. Primeiramente, se você tem acesso ao Google Classroom, faça a atividade que valida a presença na aula de hoje, certo? Então entra lá no formuláriozinho, lá entre os links que tem, né? Tem o link da videoaula, tem o link do material e tem o link da atividade, certo? Então, você entra lá no link da atividade, responde a atividade certinho, clica em enviar, marca a atividade como concluída e pronto. Tá tranquilo, tá feita essa atividade, certo? Se você não tem acesso ao Google Classroom, o que você vai fazer? Você vai anotar tudo direitinho, vai anotar a atividade certinho e vai levar para a escola para fazer a correção, certo? Vai resolver a atividade dos trilhas, levar o material impresso e tudo mais, ok? Por último, nós temos aqui uma novidade ali no recadinho, que é esse símbolo do Google Meet, certo? Então, sempre que você olhar para esse símbolo aqui, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar da videoaula com o seu professor da sua escola, né, no determinado horário, conforme o combinado de cada escola, certo? Então, olha lá nos murais, olha nas agendas certinho, veja quando é o horário de cada professor e não esqueça de fazer essa interação na videoaula com o professor. Para você tirar suas dúvidas, para você tirar dúvida de alguma atividade, para você resolver mais pontualmente com o professor da escola, tá bom? Então, essa é a tua chance, essa é a tua oportunidade. Faça ali a interação com o professor no Google Meet, tá bom? Importante que, se você for acessar pelo computador, tranquilo, acessa com a @escola normalmente. Para você acessar com o celular, você precisa ter o aplicativo baixado aí no seu celular, tá bom? E acessar sempre com o @escola, beleza? Então vamos começar. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos retomada de área de polígonos e área do círculo, certo? Nós já vínhamos fazendo essa revisão e na aula passada nós fizemos mais alguns exercícios a respeito disso. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer perímetros e áreas de polígonos que recaem em expressões algébricas. Então a gente começa em geometria e para na álgebra, certo? Então nós temos o primeiro problema. Veja só. Um retângulo possui dimensões tais que o comprimento excede a largura em 3 metros. Tá? Então o comprimento é maior do que a largura, 3 metros. Ele tem 3 metros a mais. Tá? Perceba que não é 3 vezes maior, é 3 metros a mais. Ou seja, excede, tem 3 metros a mais. São situações diferentes. Tá? Letra A. Como podemos expressar seu perímetro? E letra B. Como podemos expressar a sua área? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, nós vamos fazer agora a correção desse exercício, certo? Esse exercício não vai me retornar números como resposta, vai me retornar expressões algébricas. Então vamos ver como é que fica cada um deles. A letra A pedia para expressar o perímetro, ou seja, a soma das medidas dos lados do retângulo. Antes de mais nada, eu preciso escrever o comprimento e a largura. E como que eu vou fazer isso? Dá uma olhada. A largura é x. Por que eu comecei pela largura? Porque a largura é o lado menor. Então, o lado menor eu chamo, né, neste caso aqui. Tá? A largura não é o lado menor em todos os retângulos. O que acontece é que o enunciado fala que o comprimento excede a largura em 3 metros. Ou seja, o comprimento tem 3 metros a mais que a largura, portanto, a largura vai ser menor. Concorda comigo? Beleza. Então, a largura eu vou chamar de x. O comprimento excede 3 metros em relação à largura, ou seja, é a mesma coisa que a largura com 3 metros a mais. Então, eu vou chamar de x mais 3. Agora, nós vamos para o perímetro. O perímetro de um retângulo é o quê? 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Ou você pode somar todos eles, os 4, cada um de uma vez. Ok? Então, olha só. Eu fiz assim. 2 vezes a largura, 2 vezes x, mais 2 vezes o comprimento, que é x mais 3. Faz a distributiva aqui, ó. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Reduz os termos semelhantes, o que você vai ter? 2x mais 2x, 4x. 4x mais 6. Ok? Esse é o meu perímetro desse retângulo. Agora nós vamos ver a área. De novo, ó, o comprimento é x, aliás, x mais 3, e a largura é x. A área vai ser o quê? Comprimento vezes largura. Então vai ficar x vezes x mais 3. Distributiva, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 3 é 3x. Então a área dessa figura vai ser o quê? X ao quadrado vezes 3x. X ao quadrado mais 3x. Certo? Agora, o problema 2, ele é continuação do problema 1. Por quê? Eu peguei as duas expressões, ó, considerando que o perímetro do retângulo anterior seja 4x mais 6 e a área x ao quadrado mais 3x, faço o que se pede. Tá? Letra A. Qual o perímetro desse retângulo se x mede 2 metros? Letra B. Explique por que x não pode valer menos 4. Letra C. Se o perímetro fosse 18 metros, quais seriam as dimensões desse retângulo? E letra D, qual é a área do retângulo se x for 8 metros? Aviso importante. Tem gente que não presta muita atenção no que está sendo pedido nessa questão, e daí na hora que o moderador aí, o Aula Paraná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abre o chat para você responder, tem gente que coloca lá letra B, letra C, letra D. Essa questão não é de marcar X, é questão de responder cada item. Então faça cada item direitinho no seu caderno e coloque as respostas certas lá no chat para a gente saber se você está fazendo ou não. Beleza? Eu já volto com a resposta.
Então agora nós vamos resolver o exercício. Um item por vez, lembra que eu te falei, né? Letra A. Qual é o perímetro desse retângulo se x mede 2 metros? Vamos conferir? O perímetro, a expressão que me dá o perímetro é 4x mais 6. Se o x valer 2 metros, eu não preciso pensar no comprimento e na largura. Eu posso simplesmente substituir o 2 aqui. 4 vezes 2 é 8, e 8 mais 6 dá quanto? 14 metros. Então, se o x, ou seja, se a largura do retângulo valer 2 metros, eu vou ter o quê? 14 metros de perímetro. Tá bom? Bem tranquilo, né? Agora nós vamos para a letra B. Explique por que x não pode valer menos 4. Vamos voltar lá atrás no primeiro exercício e entender de onde que vem esse x. Ó, estamos voltando aqui, ó. Ele possui dimensões tais que o comprimento excede a largura em 3 metros, certo? Vamos aproveitar a correção da letra A do anterior. A largura é x. Então, por que o x não pode ser menos 4? Porque eu não tenho medida com número negativo. Isso é simples, tá? Mas perceba como isso não vai funcionar em nenhum momento, tá? Se eu isolar o exercício, ó, vamos voltar lá para o que a gente tinha. Se o x fosse menos 4, o que eu ia ter? Como perímetro, eu ia ter 4 vezes menos 4, que dá menos 16, e menos 16 dá mais 6, dá menos 10. Ou seja, não dá o perímetro, não dá a medida da largura, eu tenho nos dois casos uma resposta absurda. Certo? Então, eu não posso usar o menos 4 como sendo medida ali. Tá? Lembre-se de uma coisa importante. Esse exercício está amarrado com o exercício anterior. Tá? Então, lá atrás, o x era a largura. Então, aqui esse x não pode ser menos 4. Tá? Se você testasse a área, você ia ver que a área funciona. Porque menos 4 ao quadrado é mais 16. E mais 16 menos 12, que é o 3 vezes menos 4, dá 4. Então, veja, para uma informação incorreta, eu consegui produzir uma resposta correta. Né? Mas mesmo assim eu tenho uma incoerência, porque eu estou amarrando o x com a medida de um lado, que portanto não pode ser negativo. Ok? Então, menos 4 não pode ser de jeito nenhum. Caso o perímetro fosse positivo, ainda assim teríamos que verificar se a área também seria positiva. Né? Nós verificamos o perímetro deu errado. Mas se o perímetro tivesse dado certo, a gente ia ter que testar a área para ver se funcionava. Tá? Apesar disso, como o x inicialmente representa a largura do retângulo, essa largura não pode ser um número negativo. Então nós já começamos com tudo errado. Né? O x não pode ser negativo, porque ele é a medida de um lado. Certo? Uma observação importante é o seguinte, ó. Note que não basta que a operação matemática funcione, como é o caso da área. A área deu certo. Eu consegui um resultado razoável, mesmo com o x sendo negativo. É necessário que a operação não produza resultados absurdos. Eu produzi uma área positiva, mas o perímetro ficou negativo. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, fique atento com isso. Na letra C, se o perímetro fosse 18 metros, quais seriam as dimensões desse retângulo? Bom, o perímetro fosse 18 metros, ia ter o quê? A expressão de perímetro é igual a 18. O que é isso? Isso é uma equação de primeiro grau. E como é que eu vou resolver isso? Bom, o mais 6 vai para o outro lado negativo. Então vai ficar 18 menos 6, que dá quanto? 12. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado? Dividindo. E 12 dividido por 4 é 3. Portanto, as dimensões seriam 3 metros, que seria a largura, o valor de x. E o comprimento, como excede em 3 metros, o comprimento seria 3 mais 3, que dá 6 metros. Beleza? Então tá aí essa letra C. Letra D. Qual é a área do retângulo se x for 8 metros? Pega a expressão de área, x ao quadrado mais 3x, e calcula o valor numérico se o x for 8. 8 ao quadrado é 64, 3 vezes 8 é 24, e 64 mais 24 é 88 metros quadrados. Certo, gente? Então, tem que estar atento com esses detalhes. Perceba que os exercícios eles vão puxando um monte de conceitos anteriores, né? Que a gente já viu há bastante tempo. Então, esteja atento com isso. Observação. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. A força que essas expressões algébricas que nós utilizamos anteriormente possuem. Por quê? Porque essas expressões algébricas de área e de perímetro, o que elas fazem? Elas me dão a área e o perímetro de qualquer retângulo cujo comprimento seja 3 unidades maior do que a largura. Então, se eu pegar um retângulo de 5 por 2,
Eu consigo calcular a área e o perímetro usando aquela fórmula ali. Se eu pegar um retângulo de 10 por 7, eu consigo calcular a área e o perímetro usando aquelas fórmulas ali. Então essas fórmulas, elas generalizam uma informação para todos os retângulos que carregam essa característica, que o comprimento seja 3 unidades maior do que a largura. Certo? Beleza? Vamos continuando. Problema 3. Em um losango, a metade da diagonal menor, a metade da diagonal maior e a medida do seu lado são números consecutivos. Então, olha aqui no desenho comigo. A metade da diagonal menor, a metade da diagonal maior e o lado do losango. São o quê? Números consecutivos. Você se lembra o que são números consecutivos? Números consecutivos são números em sequência, um depois do outro. Sendo que o próximo é uma unidade maior do que o anterior. Certo? Então, por exemplo, 3, 4 e 5, 7, 8 e 9. Sempre o próximo número é uma unidade a mais que o anterior. Né? Como você não sabe a medida de nenhum deles, você começa chamando o menor de x, o próximo vai ter uma unidade a mais, pense um pouquinho como você vai fazer isso, e o próximo vai ter 2 unidades a mais. Então, pense um pouquinho como você vai fazer. Vamos ver o que o exercício pede. Desse modo, represente sua área e o seu perímetro. Então, você vai pensar um pouquinho e a gente já volta respondendo a sua questão.
Muito bem, pessoal. Então, esse exercício, ele falava de números consecutivos, o que pode ter complicado um pouco a sua vida se você não prestou atenção no que o professor falou anteriormente, certo? Tem mais uma situação. Por que ele fala em metade das diagonais? Porque você já sabe, nós já conversamos anteriormente, que as diagonais do losango, elas se dividem no ponto médio de ambas, ou seja, elas se cruzam se dividindo ao meio, certo? Então, eu vou pegar este triângulo aqui, ó, e me basear nele para pensar no perímetro e pensar na área do losango, tá? Primeira coisa, ele me diz que a metade da diagonal menor, a metade da diagonal menor e o lado são medidas consecutivas, né? São números consecutivos, tá? Uma coisa importante é o seguinte, esse desenho não é a única maneira de você representar o problema, certo? Você poderia desenhar um losango compridinho assim, ó, né? Aí você ia ter o quê? Diagonal menor, metade da diagonal menor, metade da diagonal maior e o lado, certo? Então existem várias maneiras de você desenhar. E o desenho ele não tem que ficar perfeito, basta que ele represente a ideia que é necessária, tá bom? Então olha só. O menor desses lados vai ser o menor dos três números. Então eu vou chamar ele de x. Então aqui, x. A maior diagonal, ela também vai, a metade da maior diagonal também vai ser menor que o lado. Mas como eles formam números consecutivos, eu vou acrescentar uma unidade. Então vai ficar x mais 1. E o terceiro lado, que no caso é o lado do losango, forma quem? X mais 2. Tá? Então o perímetro é bem tranquilo. Por quê? Porque o perímetro de um losango é a soma dos quatro lados. E os quatro lados são iguais. Então se aqui é x mais 2, aqui é x mais 2, aqui é x mais 2 e aqui é x mais 2. Certo? Então o perímetro é x mais 2 mais x mais 2 mais x mais 2 mais x mais 2. Ou então, 4 vezes x mais 2. E daí a gente escreve menos, né? Ó, 4 vezes x é 4x e 4 vezes 2 é 8. Esse é o perímetro. E a área, como é que eu vou calcular? Existem várias maneiras de você calcular a área. Uma delas é você calcular a área desse triângulo, mais a área desse triângulo, mais a área desse, mais a área desse. É claro, você calculando ele uma vez, você multiplica por 4 e você tem o resultado total. Certo? A outra maneira de você pensar é o seguinte. Vamos olhar para as diagonais de novo? Metade da diagonal menor é x. E o dobro dela, para formar a diagonal menor? X em cima, x embaixo, eu tenho ao todo 2x. E a diagonal maior? X mais 1, x mais 1. Então, x mais x é 2x. E 1 mais 1 é 2. Então, como é que eu vou calcular a área desse losango? Usando a fórmula. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, olha só. A área é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Esse 2 de cima com aquele 2 de baixo eu posso simplificar. Ó, estou no meio de uma multiplicação. Então, esse 2 com esse 2 eu posso simplificar. E fica o quê? X vezes 2x, 2x ao quadrado. Me empolguei aqui e escrevi errado. 2x ao quadrado. E x vezes 2, quanto é? 2x. E aqui está a área do losango. Certo? Essa expressão para o perímetro, essa expressão para a área do losango. Lembrando que essas expressões aqui, elas resumem, elas generalizam o caso de todos os losangos em que essas medidas forem números consecutivos. Certo? Então, qualquer situação que eu tiver, imagine que aqui fosse 6, aqui 7, aqui 8. Um exemplo. Né? Aí o perímetro encaixava nessa fórmula e a área encaixa nessa fórmula. Uma coisa importante é que nem todos os trios de números consecutivos se encaixam nessa situação aqui dos ladinhos ali que foram mencionadas do losango. Por quê? Porque aqui nós temos um outro conceito por trás, que é o conceito do triângulo retângulo. E para o conceito do triângulo retângulo, eu tenho uma quantidade de números, uma quantidade de trios bem restrita que funciona ali. No caso é só o 3, o 4 e o 5 mesmo que funcionam. Em outros casos isso já não funcionaria. Tá? Para a gente manter o triângulo retângulo, não daria certo com outros números. Tá bom?
Então agora vamos conferir a resposta, porque na resposta da tela eu fiz de um jeitinho diferente. Então dá uma olhadinha lá. O perímetro é o mesmo, né? Tá ali, ó, 4x mais 8. Tem que ser o mesmo, né? Agora, a área tem uma diferencinha, quer ver? Aqui eu montei do mesmo jeito, só que daí eu fiz a distributiva primeiro e simplifiquei no final. Dá uma olhada. 2x vezes 2x é 4x ao quadrado. 2x vezes 2 é 4x. Eu tenho um binômio para dividir por 2. Como é que eu faço isso? 4x ao quadrado dividido por 2, 2x ao quadrado. 4x dividido por 2, 2x. Tá bom? Cheguei no mesmo resultado. Tranquilo? Beleza? Tem que estar atento aí com esses detalhes para você não fazer errado. O que nós vimos hoje, então? Hoje nós vimos perímetros e áreas que recaem em expressões algébricas. Qual que é a importância disso? A importância desse conteúdo é você pensar que, se eu generalizar as informações sobre comprimento, sobre largura, medida de diagonal, né, eu consigo criar expressões algébricas que me dão resultados para qualquer tipo de figura que se encaixe naquelas características ali. As características que eu utilizei para criar a expressão que generaliza, certo? Então essa ideia de você transformar uma informação geométrica num polinômio é uma ideia muito importante. E você vai usar em diversos campos aí na continuidade dos seus estudos. A começar por uma matéria que você vai ver bastante no ensino médio, que a gente chama de física. Tá? Física, ela aplica muitos conceitos de matemática nos fenômenos do cotidiano. E você precisa do quê? Precisa saber transformar uma situação qualquer, um desenho geométrico qualquer, em uma expressão, num polinômio que você consiga trabalhar com essas informações. Tá bom? Então, essa informação da aula de hoje é uma informação muito útil e necessária. Tá bom? O que nós vamos ver na próxima aula? Sistema de equações. Um conteúdo novo, né? E que também é um conteúdo bastante importante. Então, não perca a próxima aula. Faça as atividades direitinho, né? Deixa o teu Google Classroom em ordem e a gente se vê na próxima aula. Até lá!